dia, meu povo! Já são 10 horas da manhã. Pegue seu café. Você já tomou café, né? Caso você não tenha tomado. Pegue seu café, venha assistir a nossa aula. E hoje eu trouxe uma convidada especial, a irmã Nádima. Olá, a paz do Senhor. Ela vai fazer a nossa oração inicial, então que vocês possam orar conosco, tá bem? Fechem aí os olhinhos de vocês. Amém. Pai amado Deus querido, obrigada, Senhor, por essa aula. Obrigada, Senhor Jesus, por essa turma, Pai. Em nome de Jesus, toma a vida da Nayane, que estará fazendo essa aula, Senhor. Toma cada aluno, Pai. Esteja aqui, nesse lugar. Toma a vida dela, use a voz dela, use a mente dela. Em nome de Jesus, Pai. Esteja aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, irmã Nádima. Beleza, galera. Então vamos continuar aqui. Não esqueça de dar o seu like nesta aula. Não esquece também de compartilhar com algum coleguinha seu. Eles também precisam ouvir a palavra de Deus. Então, assim que acabar a aula, se você quiser agora dar uma pausa, copia o link e envia para algum coleguinha seu para ele também assistir, beleza? Então é o seguinte, a nossa aula de hoje é a primeira aula da nova revista, que é essa revista aí que vocês vão ver agora. E essa revista, ela vai falar a história da igreja para adolescentes. Então a gente vai aprender tudo sobre a igreja. Então tem vários tópicozinhos. E o de hoje é como surgiu a igreja. E aí o próximo vai ser a expansão da igreja, a igreja perseguida. Então a gente vai seguir vários tópicos muito bons. Então é um assunto muito legal. Eu super gostei. E assim, hoje eu vou falar sobre o surgimento da igreja, beleza? Eu não vou dar detalhes de outras aulas. Então se você quiser saber mais, assista as próximas aulas, beleza? Então hoje eu vou dizer apenas algumas coisas sobre a igreja. Então hoje a gente vai aprender como que surgiu a igreja, como é que foi que ela nasceu, como é que ela se desenvolveu e quais são as características da igreja primitiva. Como assim igreja primitiva? Tudo que é primitivo vem da palavra primeiro. Então é a primeira igreja. Então nós vamos dizer como é que surgiu a igreja no geral, beleza? Não vamos falar da igreja de Deus, vamos falar da igreja no geral, tá bom? Porque a nossa igreja tem uma história. Nós não vamos falar da igreja de Deus, a gente vai falar da igreja no geral, tá bom? Então a gente vai falar sobre também algumas características que a igreja primitiva, que foi a primeira igreja, uma das primeiras igrejas, qual a característica que ela tinha, quais características que ela tinha, ok? Então vamos seguir com a nossa aula. Então, galera, a nossa leitura de hoje se encontra lá em Atos 2. A gente vai ler o versículo do 1 até o 4 e do 37 até o 47. Só que, para ficar mais fácil, porque é um pouco extenso, eu vou contar a história para vocês de uma forma mais fácil. E a partir do 42, se eu não me engano, que é um tópico diferente que eu preciso ler, aí esse eu vou ler, tá bom? Então é o seguinte, os judeus de todo o mundo estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Mais para frente eu vou explicar bonitinho o que é Pentecostes, o que é essa festa. Os seguidores de Jesus também estavam lá. Eles estavam reunidos esperando pelo presente que Jesus havia prometido a eles. Também vou dizer que presente é este. No meio da festa, o presente de Deus chegou. Começou com um som como de um vento muito forte que encheu a casa onde eles estavam esperando. Depois, algo que parecia fogo pousou sobre cada um deles. Todos naquele lugar ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E ele lhes deu poder para falar em outras línguas. E aí mais para frente, Pedro, que estava ali naquele lugar também, ele foi para frente da multidão e disse algumas palavras. E essas palavras tocaram no coração dessas pessoas. E aí elas começaram a fazer perguntas para Pedro. O que devemos fazer? As pessoas perguntavam para ele com muita tristeza. Aí Pedro responde: arrependam-se do mal, creiam em Jesus Cristo e ele perdoará os seus pecados e lhes dará o seu Espírito Santo. E aí, galera, naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Elas foram apenas as primeiras de muitas que viriam a crer em Jesus como seu Salvador. E aí, a partir daqui, vamos dar uma pausa. E aí eu vou ler o tópicozinho que começa no 42, que fala a comunidade dos novos convertidos. Então aqui é só para vocês poderem se situar onde é que eu estou, tá bom?
Vou ler do 42 até o 47, que é menor. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Esse é o versículo 42. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. E o 47, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, cada vez que o tempo passava, mais gente ia sendo salva. Então, isso aqui ele está falando dos novos convertidos, das pessoas que já estavam sendo alcançadas através da palavra de Deus. Então, galera, a história da igreja, ela começou numa primavera, uma linda primavera. E foi no ano 30 depois de Cristo. Então, quando vocês verem a sigla A.C, é antes de Cristo e D.C é depois de Cristo. Então foi no ano 30 depois de Cristo. E a igreja começou durante uma das 3 principais celebrações judaicas. E essa celebração foi Pentecostes. Pentecostes nada mais é do que a celebração da colheita. Eles celebravam a colheita, ok? É bem simples. Só que acabou que Pentecostes ficou muito mais conhecido por conta do que aconteceu naquele local, né? A descida do Espírito Santo naquele local. Então ficou muito mais conhecido por isso do que por uma simples celebração da colheita. E a Bíblia diz que naquele lugar tinham reunidos quase 120 discípulos naquele cenáculo. E ali todos eles estavam buscando em oração e louvor. Então, a descida do Espírito Santo não foi em vão. Ali eles estavam buscando em oração e também em louvor. Então, galera, esse evento que deu início à igreja, o surgimento da igreja, ele começou 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois ele subir ao céu, beleza? Foi 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois que ele subiu ao céu. E esse evento, ele já tinha sido previsto e prometido por Jesus. Lá em Lucas 24, o verso 49, diz isso. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder dos céus. Então, Jesus ali ordenou que os discípulos não saíssem de Jerusalém, que eles ficassem na cidade, que ali viria um poder dos céus. Então, eles não deveriam sair da cidade. E esse poder que Jesus está falando é a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. É esse poder que viria sobre eles. É esse Espírito Santo. Então, esse dom do Espírito Santo que aconteceu naquele local, que aconteceu lá em Pentecostes, nada mais é do que o batismo com o Espírito Santo, né? Então, gente, a igreja primitiva, ela não nasceu do nada. Ela nasceu debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, extremamente revestida com o poder do Espírito Santo. Primeiros anos de atividade. Então a igreja ela estava no seu iniciozinho, então ela estava dando seus primeiros passos. Então, como tudo na vida, começa pequeno e vai se expandindo para algo maior. Então, de início, ela nasceu em Jerusalém, ok? Então, a igreja primitiva nasceu em Jerusalém. E suas primeiras sedes foram o cenáculo e o templo em Jerusalém, que logo no futuro, mais para frente, ele foi destruído, beleza? Depois eles passaram a se reunir nas suas próprias casas por conta de perseguição. Estavam perseguindo eles, os cristãos, eles passaram a se reunir na sua própria casa. E a atividade da igreja primitiva se resumia basicamente na cidade de Jerusalém e nos arredores, porque ela estava começando. Então, primeiro, ela era somente em Jerusalém, depois que ela foi se expandindo.
Mas isso aí é para a próxima aula, que vai falar sobre a expansão da igreja, ok? Então, de início, era somente em Jerusalém e nos arredores da cidade. Primeiros membros da igreja primitiva. Então, a igreja primitiva ela era composta somente de judeus, ok? Somente judeus. E havia 3 tipos de judeus. O primeiro deles, judeus hebreus. São judeus que tinham etnia israelita. Eles falavam a língua hebraica, ok? Só que era uma língua hebraica mais modificada, era um tanto diferente do hebraico clássico que era falado no Antigo Testamento, ok? É diferente, mas ainda é hebraico, tá bom? Só é mais evoluído, vamos dizer assim. Então era um pouco modificado, mas ainda assim eles falavam hebraico. E o segundo tipo de judeus que tinham eram os judeus helenistas. Os judeus helenistas eles eram a maioria e eles eram descendentes dos judeus que foram dispersos depois da primeira destruição de Jerusalém, séculos antes de Cristo. E eles não moravam em Jerusalém, eles moravam em cidades estrangeiras, então eles não moravam em Jerusalém e nem na Judéia, eram em cidades estrangeiras. Para poder manter a sua tradição, que eles moravam em outros locais, né? Então, para manter a sua tradição, eles criaram sinagogas. E por ter sido um povo com língua grega durante muito tempo, que era a sua língua oficial, os judeus que não moravam na Judéia, eles passaram a ser chamados de judeus gregos ou judeus helenistas. E o terceiro tipo de judeu são os judeus prosélitos. Os judeus prosélitos, eles não eram judeus de nascimento. Eles eram considerados judeus porque eles haviam renunciado ao paganismo e aceitado a lei judaica e entrado oficialmente na igreja judaica e se submetendo à circuncisão, né? O rito da circuncisão. E eles eram a minoria, beleza? Então, quem era a maioria eram os judeus helenistas e a minoria eram os prosélitos, ok? Então, tem os judeus hebreus, que são os que têm etnia israelita real, nasceram assim. Os judeus helenistas, que são descendentes daquele povo lá, dispersos. E os judeus prosélitos, que renunciaram ao paganismo, ok? Poder de Deus, comunhão, amor e unidade doutrinária. Tem algumas características da igreja primitiva que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro, naquela igreja primitiva havia lealdade total aos ensinos de Jesus e dos discípulos. Então as pessoas eram leais, ok? Aos ensinos que eles aprendiam, a tudo que eles aprendiam. Segundo, havia amor e comunhão entre as pessoas. Terceiro, a igreja primitiva vivia em oração. Então era uma igreja bem fortificada em oração. Naquela igreja havia temor e humildade. As pessoas temiam a Deus. As pessoas elas não se vangloriavam por nada. Quinto, naquela igreja primitiva havia muitos milagres e aconteciam milagres constantes ali naquele local. Sexto, a igreja louvava a Deus constantemente. E sétimo, a comunidade era uma comunidade contagiante, então a mensagem deles e o testemunho de pessoa, o testemunho da igreja alcançava muita gente. Então, de fato, eles eram sal e luz. Um exemplo para hoje. Então, gente, a igreja primitiva, ela até hoje ainda é um exemplo para as nossas vidas. E o desejo de Deus é que a igreja de hoje siga os passos da igreja primitiva, para que a gente tenha o mesmo fervor espiritual, a mesma dedicação à obra de Deus. Mas para que isso aconteça, cada um tem que fazer a sua parte. Seguir os princípios da igreja primitiva, para que a gente possa ter uma vida avivada na presença de Deus. E assim, Deus vai poder fazer na nossa vida um avivamento na nossa família, na igreja, na nossa cidade e no nosso país. Então, gente, o que começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, continua hoje com você, conosco. Então, Deus quer fazer grandes coisas com a igreja de Deus no geral, não com a nossa igreja, só a nossa igreja, mas com a igreja no geral, a igreja dos últimos tempos. Mas para isso, Deus quer usar você, então deixe Deus usar você.
Mas eu não sei o que eu faço, eu não sei o que fazer na igreja. Você vai orar. A nossa aula hoje ela foi mais séria, não sei se vocês perceberam. Mas vocês já estão bem grandinhos, vocês já podem fazer algo para a igreja. Então já começa desde agora. Vocês já não são mais cordeirinhos. Vocês já não estão mais tomando leitinho. A palavra que vocês escutam hoje é diferente. Hoje, quando o culto começa, quando a gente voltar para a igreja, né? Porque a gente estava assistindo os cultos em casa, mas quando a gente voltar lá para a igreja, vocês não... Na verdade, antes disso, vocês já não subiam para a salinha. Vocês já ficavam na classe embaixo, assistindo aos cultos com os adultos, com os jovens. Então vocês já são bem grandinhos, já estão se alimentando de algo mais forte. Então vocês já podem e já devem entender o que vocês têm que fazer. Por enquanto vocês não estão fazendo nada na igreja, nenhum papel para a igreja. Mas se você ainda não se achou na igreja, o que eu faço? Eu posso ajudar de alguma forma, mas eu não sei como. Para começar, você pode ajudar não somente falando de Deus para outras pessoas. Olha o tanto de culto que a gente tem disponível no nosso canal. Compartilhe com seus colegas. Só de você compartilhar com alguém, alguém vai assistir. Muitos vão talvez ignorar. Simplesmente nem olhar para o link que você mandou. Ou até mesmo da aula que eu e a Josiane fazemos para vocês. Talvez se vocês mandaram para um monte de gente e ninguém nem abriu o link. Mas só de você ter mandado para alguém, você já plantou uma semente. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Então deixa Deus usar você da forma que você sentir. Ore, Deus, o que eu faço? Eu quero trabalhar para o Senhor. O que vocês não podem fazer é virar crente de banco, fazendo nada. Façam alguma coisa, sejam proativos. Eu quero fazer isso, eu quero ajudar aquilo. Você está vendo alguém preocupado com alguma coisa, na correria, limpando a igreja? Vai lá, ajuda o irmão, limpa o banco lá da igreja também. Se estão chamando para limpar a igreja, se prontifica, eu quero ajudar, vai lá limpar a igreja. Tem muita coisa para fazer, não somente limpar a igreja, eu só dei exemplos de limpar a igreja. Mas não tem só isso para fazer, tem muita coisa. Você quer participar do louvor? Aprenda um instrumento. Aprenda um instrumento. Comece com querer fazer algo. Só de você querer fazer algo já é um passo à frente. E aí deixa Deus trabalhar no seu coração, para que você possa evangelizar outras pessoas, para que você possa evoluir, subir mais um degrau. Então é assim que a gente começa. Vocês estão muito novos ainda. Vocês não vão simplesmente pegar o microfone lá na frente e pregar. Isso ainda vocês não vão fazer. Analise o nível dos pregadores. Analise o nível dos ministros de louvor. Então você não vê crianças ali. Então vocês começam por baixo mesmo. Mas você tem que começar de agora, para quando chegar mais para frente ficar mais fácil. E assim vocês vão estar muito mais cheios da unção de Deus. Então busquem isso, se aperfeiçoem em alguma coisa. Se você ainda não sabe, eu não sei como é que eu faço isso, ore. Todos vocês. Então busquem de Deus. Amém? Deixe Deus usar você para a obra dele. E o nosso texto áureo se encontra lá em Atos 2, no versículo 42 e 43. Beleza? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Era o início da igreja. Muito mais Deus quer fazer através da gente. E vocês são a nova geração. Vocês são o futuro da igreja. E o que Deus hoje usa, os adultos, no futuro serão vocês. Então vocês têm que se preparar desde agora. E a atividade de hoje é um caça-palavras. Beleza? Eu vou dar uma dica. Eu nunca dou dica, mas eu vou dar uma dica. São 15 palavras. E vocês já sabem que palavras que não têm a ver com a nossa aula, eu não vou considerar. Esse caça-palavras é menor, só tem palavra na horizontal e na vertical. É bem mais fácil, ok? E eu vou estar aceitando ele até quarta-feira, 1h da tarde, ok? Cada palavra vale um pontinho, ok? Então, futriquem aí que tem muita palavra. Mas eu só quero palavras referentes às aulas. E são palavras que estão no slide. No slide. Vocês não estão vendo a aula por slide, é porque eu estou vendo o slide, né? Vocês vão vendo pelo vídeo.
Então é só vocês voltarem o vídeo que vocês vão achar as palavras que estão aí, ok? E eu, por favor, gente, me lembra, é que eu esqueço. Manda mensagem pra me lembrar de mandar essa palavra pra vocês no nosso WhatsApp. Eu esqueço de mandar no nosso grupo, tá bom? Eu vou mandar, em nome de Jesus, vou botar meu celular pra despertar pra mandar, ok? E muito obrigada por ter assistido a minha aula. Que vocês possam ter uma semana abençoada. Nossa aula hoje foi bem rapidinho, mas essa revista tá muito, 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 muito boa e recheada da palavra de Deus. Então a gente vai aprender cada vez mais como é que surgiu a igreja, a história da igreja na Terra, beleza? Então, fiquem ansiosos para a próxima aula, que vai ser muito mais legal, beleza? Um beijo, até a próxima aula. Tchau! E hoje eu trouxe uma convidada especial, a minha irmã Nadima. Yeah. Olá! Ela vai fazer a nossa oração. Não, você balança. Todo mundo vai saber que a gente tá na cama. Não.